Boa noite, pessoal. Eu sou Hugo Vinícius, aluno do professor Orivaldo Santana. E é o seguinte, eu fiquei responsável pela questão 11 agora da lista 2, que é sobre estruturas condicionais, isso mesmo. E a questão 11 diz assim: implemente um programa que calcula as raízes de uma equação do segundo grau do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. O programa deve pedir que o usuário forneça os coeficientes A, B e C, que podem ser números reais, e calcular e imprimir o número correto de raízes distintas. Lembre-se que a equação pode ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. E no caso do programa emitir, neste caso, ele não tem nenhuma raiz, o programa deve emitir uma mensagem indicando a ausência de raiz. Então vamos lá. A gente tem que criar o usuário tem que fornecer três coeficientes, três números reais, certo? E a partir daí eu calculo o delta, a raiz do delta e onde os pontos se tocam para saber tudo direitinho que eu vou passar agora para vocês, beleza? Então vamos lá. É o seguinte, já coloquei aqui que o A recebe o coeficiente A, o B recebe o coeficiente B e o C recebe o coeficiente C. E tudo isso lê real, porque são números reais. Mas enfim, agora eu vou criar uma variável delta para calcular o delta. E quem é o delta? O delta é o seguinte, o delta é o b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então eu vou fazer aqui, B vezes B, que é b ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, certo? Feito isso, fecho aqui, ó. Opa, fechei. Agora vamos para o si. Calculando isso, se o resultado disso for menor que zero, se o resultado do delta for menor que zero, então vai ter um comando, certo? Então vai ter um comando. E qual é esse comando? Escrever uma mensagem dizendo que não possui raízes reais. Escreva o quê? Não existe raízes reais. Raízes reais, certo? Feito isso, fecho aqui, fecho aqui, fecho aqui. Pronto, agora eu vou para o próximo if. Agora, o if quer dizer se, viu, pessoal? Se o delta for igual a zero, igual é dois iguais em sequência. Se o delta for igual a zero, então calcula. Pessoal, se o delta for igual a zero, então tem uma raiz, que toca só uma vez no eixo x. Então vamos lá. Se o delta for igual a zero, faz um outro comando. Que comando é esse? O comando é o quê? Eu calculo agora o delta. E o delta eu vou criar uma variável x, então, certo? O x recebe uma expressão que eu vou colocar aqui, que é menos b sobre 2 vezes a, para saber onde o ponto toca no eixo x. Onde toca no ponto x. Então, vamos lá. Menos b sobre 2 vezes a, certo? Feito isso, agora eu vou escrever. Escreva o quê? Escreva x, né? Quando eu coloco isso, as aspas fica como texto, então eu vou colocar x igual, não x recebe, certo? X é igual ao quê? X é igual a expressão que eu fiz, que é igual a x, então mais x, certo? Agora eu vou fecho aqui, depois de fechado aqui, certo? Agora eu vou para próximo if. Agora se o delta for maior que zero, certo? Se o delta for maior que zero, então ele possui duas raízes reais e distintas, certo? Então, possuindo duas raízes reais, eu vou calcular a raiz quadrada dele, para saber suas raízes e faço um x1 e um x2, justamente para saber quando toca em x1 e em x2, porque são duas distintas, certo? Então vamos lá. Criar uma variável y. Y recebe a raiz quadrada do delta. Y recebe raiz quadrada
quadrada de quem? Do delta, certo? Recebendo a raiz quadrada do delta, agora eu vou calcular o x1, que o x1 é mais ou menos y, tá entendendo? É mais ou menos a raiz quadrada de delta, tá entendendo? Sobre 2 vezes a. Então é o seguinte, x1 recebe o quê? Vamos lá. Menos b mais y, quem é y? Delta, mais a raiz quadrada de delta, né? Ó, x1 recebe menos b mais a raiz quadrada de delta. Quem é delta? Y mais y sobre 2 vezes a, certo? Pronto. Fiz isso, fechei. Agora eu vou para o x2. O x2 é o quê? x2 é menos b também, mas agora é menos a raiz quadrada de delta, certo? Então fica menos b menos y, que é delta, que é a raiz quadrada de delta, se melhor, né? Desculpa, sobre 2 vezes a. 2 vezes a, certo? Fechei aqui, tudo certo. Agora eu vou para o escreva, certo? O escreva, eu vou escrever o x1 e o x2. Então eu vou colocar aqui como texto x1 é igual a quem? É igual a x1, é óbvio. Mas vamos lá. x1, aí vamos mais, bota outro mais para continuar o texto, certo? Coloca um mais antes e um mais depois. Se tiver texto depois, vai ver isso aí. x1, aí agora eu vou colocar, para fechar aqui, vou colocar um barra n para dar o enter para ir para baixo. Então eu coloco o barra n, feito barra n eu coloco x2, x2 ele é igual, quando está em verde é texto, pessoal, vamos se atentar a isso, quando está em verde é texto, não recebe nada, é só apenas um texto, recebe x2, agora quando está escuro aí, ó, é uma variável, né? Então é mais x2, e quem é x2? Vamos lá, vamos escrever, feito o nosso programa, certo? Agora, vamos lá, quero salvar como? Opa, vídeos. Pronto. Agora eu vou. Lista 2, questão 11. Tá salvo. Agora eu vou aqui nos vídeos. Vou abrir. Vamos ver o que dá. O programa rodou. Entrar com coeficiente A, 2. Entrar com coeficiente B, 4. Entrar com coeficiente C, 6. Não existe raízes reais. Agora vamos lá. Entrar com coeficiente 1 e 1. Não existe raízes reais. Vamos lá. Vamos tentar. Menos 2, 4. Ó. Então, já está dizendo aqui quem é o x1 e quem é o x2. Então, onde toca, tá vendo? Tá aí, pessoal. O programa deu certo. Muito obrigado. E é isso aí.